Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Marina. Eu vou apresentar esse módulo hoje e o Wagner, que nos acompanha no bate-papo, vai coordenar a sessão de bate-papo. Ali vocês podem colocar as dúvidas de vocês ou, se quiserem entrar com áudio, também podem só solicitar por ali para poder abrir o áudio e a gente ter as paradas certas. Essa sessão, existe uma versão já gravada dessa apresentação sobre Sabe Mais no canal do YouTube do Super 8. Então, lá vocês já podem acompanhar os conteúdos que a gente vai ver hoje aqui. Algumas dicas. Eu vou só compartilhar minha tela rapidinho. Então, dependendo da visualização de vocês, e do tamanho da tela, pode ficar muito pequeno as demonstrações que a gente faz. Então, um recurso interessante é aqui ao lado. Deixa eu só fazer uma coisa no meu mouse para ele ficar mais visível. Agora sim. Então, aqui ao lado, no mconf, onde tem esse quadradinho, se a gente clica aqui, a visualização fica em tela cheia. E isso pode melhorar o processo de visualização para vocês, ok? Então, lembrando, não esqueçam de assinar a presença uma única vez durante o horário de realização deste módulo, para que vocês possam obter a presença corretamente, ok? Bom, então vamos iniciar. O módulo de hoje é sobre o Sabe Mais e o acesso a e-books. O Sabe Mais é o catálogo das bibliotecas da URGS, e este módulo ele é uma versão especial para o ensino remoto emergencial, a partir de um módulo que a gente já tinha no curso do Super 8. Como ele tem esse aspecto de ser específico para o ensino remoto emergencial, alguns elementos relativos ao funcionamento presencial das bibliotecas, o processo de empréstimo tradicional, foram omitidos, porque não está sendo possível realizar esses procedimentos agora. E como o foco é mais o acesso aos livros eletrônicos, os recursos mais avançados de pesquisa do Sabe Mais não são tratados neste módulo. Os módulos, o módulo tradicional sobre o catálogo vai voltar a ocorrer a partir de setembro, outubro, final de setembro, outubro. E aí, se vocês tiverem interesse em conhecer esses outros recursos, vocês podem participar, mas também existem esses módulos tradicionais gravados e as apresentações também se encontram no site do Super 8. Ok? Então, o que a gente vai ver hoje? Vai ver os passos do Super 8, ou lembrar os passos do Super 8, para quem já tem feito os módulos conosco. Ter uma visão geral sobre as bibliotecas da URGS. Vamos falar da configuração de proxy, que é bem importante nesse momento em que a gente não tem acesso à rede da universidade diretamente no ambiente da URGS. Os recursos que o Sabe Mais oferece, e nós vamos fazer algumas demonstrações de acesso aos livros eletrônicos através do catálogo, e uma demonstração de como salvar essas referências para os gerenciadores, como o Mendeley e o Zotero, que são outras ferramentas para as quais a gente oferece módulos dentro do curso do Super 8. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem colocar no bate-papo, ou se quiserem entrar com áudio, só avisem pelo bate-papo, porque aí o Wagner me interrompe e vocês podem fazer os questionamentos de vocês, ok? Então,
O Super 8 é uma forma de entender como se faz pesquisa e ela é usada pelas equipes das bibliotecas para pensar nesses módulos que podem auxiliar alunos e pesquisadores no seu processo de pesquisa. Então, esses passos da pesquisa começam com o reconhecimento do problema de pesquisa, com a determinação do assunto, passam pela identificação de que tipo de documentos, a princípio, se acredita que podem nos auxiliar a recuperar as informações que a gente precisa. E depois, nas bases de dados, nos catálogos, fazer de fato a recuperação e o acesso a esses documentos. Então, esse módulo de hoje é um módulo, sobretudo, sobre esse terceiro passo, de recuperação e acesso numa base de dados. E por quê? Porque isso depende da gente conhecer um pouquinho os recursos de cada base para poder utilizar melhor para fazer esse acesso. Depois nós temos o uso, a leitura e a identificação das informações importantes que aquele conteúdo traz para o nosso trabalho, a escrita e o processo de comunicação, que pode ser através de um artigo científico, pode ser um trabalho de final de semestre, pode ser uma tese, uma dissertação. O processo de avaliação pelos pares, ou seja, através de uma banca ou através dos revisores de um periódico. E existe um oitavo passo que, na realidade, permeia todos os outros, que é a avaliação. Muitas vezes a gente identifica um problema de pesquisa, acredita que determinados documentos vão nos auxiliar, começa a fazer a busca e começa a identificar que não é bem aquilo que a gente imaginou. Então, esse processo de avaliar e reconstruir a pesquisa é uma coisa que permeia todos os outros passos. Bom, então, falando inicialmente sobre as bibliotecas da URGS. A URGS, ela tem uma biblioteca central, mas na realidade a sua estrutura é dividida em bibliotecas que atendem sobretudo às unidades. Por que é importante saber isso nesse momento, mesmo que a gente não esteja acessando fisicamente as bibliotecas? Porque, em geral, a biblioteca da unidade que atende o meu curso, a biblioteca que atende a minha área de pesquisa, é onde as equipes estão mais preparadas para lidar com as bases de dados que são mais importantes para a minha área, que conhecem mais os recursos que são importantes para a área onde a gente está fazendo a pesquisa. Então, o contato com as equipes das bibliotecas das unidades ainda é relevante nesse período por conta disso, porque estas são as equipes que têm mais conhecimento e mais experiência na nossa área de assunto. Como é que eu faço? Talvez, se vocês já tiveram contato com as bibliotecas antes, vocês já tenham acesso, conheçam o site da biblioteca específica. Mas caso ainda não tenham tido contato com as bibliotecas das unidades de vocês, a forma de identificar como entrar em contato com as bibliotecas e saber quais são as bibliotecas que existem é através do site geral das bibliotecas da URGS. Eu vou passar para o compartilhamento de tela. E vamos lá no site das bibliotecas da URGS. Basta pesquisar por biblioteca, bibliotecas URGS, e o primeiro site que vem, na maior parte dos buscadores, vai ser o site das bibliotecas. Então, a gente clica aqui. Então, esse é o site geral das bibliotecas, embora cada biblioteca também, em geral, tenha seu próprio site. E se eu quero saber como acessar, onde fica a biblioteca da unidade, é só vir aqui nessa opção, Bibliotecas da URGS. Então, aqui nós temos uma lista de todas as bibliotecas da universidade, com os seus sites, com os seus e-mails. Os telefones, nesse momento,
a maior parte não está sendo possível acessar via telefone. E para identificar a biblioteca específica, eu posso ir também aqui por esse sumário. Com o tempo, vocês vão perceber que existe um sistema de cores. Então, todas as bibliotecas que estão com a cor verde são do Campus do Vale, com a cor vermelha são do Campus da Saúde. Então, isso facilita também para identificar em qual camp está aquela biblioteca, para um segundo momento, quando for possível, também passar a utilizar o acesso às bibliotecas físicas, ok? Então, vou parar o compartilhamento. E aqui é possível ter uma noção mais clara da estrutura das bibliotecas. Elas se encontram principalmente no campus do Vale e no campus Centro. Okay. O Wagner e eu somos bibliotecários numa das bibliotecas do campus do Vale, eu acho que eu não me identifiquei, então, que é a biblioteca do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é especializado na área de engenharia hídrica e engenharia ambiental. Bom, independente de qual biblioteca de qual biblioteca esteja vinculada à nossa unidade, todas elas têm um catálogo compartilhado, que é o Sabe Mais. O Sabe Mais é um catálogo que foi inaugurado no ano passado, em agosto do ano passado, e ele é uma evolução do nosso catálogo anterior. Inicialmente, nós tínhamos um catálogo integrado que nos permitia acessar todo o conteúdo, acessar não, mas conseguia ver todo o conteúdo que existia nas diferentes bibliotecas da universidade. O Sabe Mais é uma evolução desse catálogo. Por quê? Porque além de permitir fazer a pesquisa básica e avançada no conteúdo que a gente tem nas bibliotecas físicas da URGS, além disso, ele nos permite também acessar e identificar o conteúdo que nós temos acesso na URGS por bases de livros eletrônicos, por bases de artigos, por diferentes bases de dados que são assinadas ou pela CAPES ou pela URGS. Okay? Além disso, a gente pode, através do Sabe Mais, fazer o salvamento dos resultados para os gerenciadores, para facilitar o processo de citação e referência, e também existem tutoriais e dicas para utilizar melhor os recursos do catálogo. O que a gente pode fazer através do Sabe Mais, além da pesquisa? Ele também vai nos dar acesso ao que a gente chama de transações de circulação, então controle de empréstimos, a possibilidade de fazer renovações, que no momento estão automáticas, por conta da suspensão das atividades presenciais. Vai nos possibilitar fazer reservas também, que é um serviço que no momento está interrompido, e o controle de débitos para situações em que eventualmente a gente atrasa a devolução dos itens físicos, ok? Bom, então agora que a gente vai começar a trabalhar mesmo lá no Sabe Mais, o primeiro elemento que a gente tem que a gente precisa fazer quando está fora do ambiente da URGS é a configuração de proxy. Por quê? Porque é a configuração de proxy que vai permitir que a gente consiga acessar os conteúdos que o Sabe Mais vai trazer para nós. Ele vai nos dizer que existe, tendo proxy, o sistema vai nos identificar como estando fazendo parte da rede da URGS e vai nos dar o acesso completo a esses materiais que são assinados, ok? Então, como é que a gente faz a configuração do proxy? Eu vou passar para o compartilhamento de tela. Existem diferentes formas de fazer essa configuração e existem tutoriais para essas formas de configuração nesse mesmo site, no site das bibliotecas, nessa opção aqui, pesquisa, acesso fora do campus, ok? Então, existem tutoriais para o Windows,
para o Mac, para o Android, e serão feitos outros tutoriais também para o Linux que vão ser divulgados no nosso canal do YouTube. Já estão sendo preparados, ok? Hoje eu vou usar a configuração de proxy no Firefox, no navegador, que é uma forma que eu acho bem prática, porque o proxy fica só no navegador e outras coisas que precisam de rede na minha máquina não pedem também o proxy, ok? Se vocês preferem utilizar o Chrome, daí vocês precisam fazer a configuração de proxy pelo Windows, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Então, eu vou seguir com a configuração de proxy. Então, para fazer essa configuração no Firefox, eu venho aqui nas opções, Então, aqui no menu, em opções, e posso procurar por proxy. Aí eu uso essa opção aqui, configuração manual de proxy. E aí, independente da forma como eu vou acessar o proxy, se é pelo Windows, se é pelo Android, se é pelo Firefox, eu sempre vou preencher com esses dados. O endereço é chascproxy.urgs.br e a porta é a 3128, ok? Eu vou marcar também para usar o proxy com HTTPS, já que muitas bases usam esse protocolo, e vou dar um OK. E agora eu vou lá no Sabe Mais. Como é que eu posso ir no Sabe Mais? Ó, como eu fiz a configuração de proxy, agora ele está me pedindo nome de usuário e senha, que vai ser o meu cartão da URGS e a minha senha do portal. Tá? Ok. Bom, vamos lá no Sabe Mais. Existem diferentes formas de acessar o Sabe Mais. Se vocês perceberem, naquele site das bibliotecas existia um campo de pesquisa logo no início. Aquele campo vai nos mandar para o Sabe Mais. Boa parte das bibliotecas nos seus sites institucionais também tem aquele campo de pesquisa do Sabe Mais. Ele tá identificado com o logo do Sabe Mais, então a gente já sabe que está pesquisando por lá. Ou se a gente quer ir direto para o Sabe Mais, pode só digitar na barra de endereço sabemais.urgs.br e clicar para o redirecionamento. Ok? Então, fizemos a configuração de proxy, mas no Sabe Mais, nós precisamos ainda fazer login no catálogo. Por quê? Olha só, se vocês perceberem aqui ao lado, nesses menus, eu tenho até contato aqui, por enquanto. Se eu estiver logada dentro do catálogo como um usuário URGS, isso vai abrir acesso a mais recursos dentro do catálogo e também vai expandir a possibilidade de acesso a algumas bases de dados que precisam deste segundo login. Como é que a gente faz esse segundo login? Clica nessa barra superior e vai entrar com usuário e senha, que são os mesmos do portal, porque os sistemas todos usam a mesma conta de acesso, ok? Vou fazer login. Um detalhe importante, naqueles tutoriais existe a opção de fazer o acesso não via proxy, sim via rede federada. Isso vai me dar acesso a boa parte do conteúdo que a gente tem
pelo Sabe Mais, sim, mas não acesso a tudo. Existem recursos que vêm das assinaturas da URGS e o acesso CAF é um acesso da CAPES. Então, se a gente quer ter acesso a tudo, CAPES e URGS, é sempre importante fazer a configuração de proxy de alguma maneira. Isso vai ampliar o tipo de conteúdo ao qual a gente vai ter acesso, ok? Então, eu sei que eu estou logada porque surgiu essa opção aqui. De pasta, aparecem meus empréstimos, atualizar a minha conta. Então, essa é a forma que eu sei que eu estou logada, porque o catálogo ampliou as opções que ele traz para mim, certo? Então, vou voltar lá para a apresentação, só para garantir que eu não esqueci nada. Então, a gente já viu a configuração de proxy. Já fizemos o acesso. E agora, nós vamos fazer um reconhecimento da base, ok? E da forma como ela apresenta os resultados para nós. Então, essa é a interface da pesquisa básica e nós temos também a interface da busca avançada, que nós não vamos trabalhar tanto nessa apresentação, mas é interessante que vocês conheçam. E também a busca avançada permite a combinação, escolher, expandir os campos onde vai ser feita a pesquisa. Na básica, a gente também pode direcionar um pouquinho, mas só um campo. Então, pode escolher que seja título, autor ou palavra-chave que, na realidade, vai buscar em qualquer campo que seja recuperado, ok? Então, eu vou fazer uma busca por... vamos tentar aqui. Engenharia ambiental. E vou buscar. Ok. Então... aqui nós temos uma página de resultados do Sabe Mais. Então, talvez se vocês estiverem acessando pelo celular, alguns elementos vão estar ocultos, vão estar assim. Então, vai direto nos resultados, mas a opção de filtro sempre está lá, basta clicar nessa opção de expandir os filtros de busca para que vocês tenham acesso aos filtros. Os filtros são bem importantes numa base como o Sabe Mais, num catálogo como o Sabe Mais, porque como ele integra recursos de muitos locais, em geral o número de resultados é grande. Então, essa busca que a gente fez recuperou mais de 22 mil resultados. Então, obviamente, a gente vai precisar filtrar um pouco o conteúdo para limitar aquilo que realmente nos interessa mais. Como é que eu faço, como é que eu posso filtrar esses conteúdos? Através desses recursos que vem aqui ao lado. Então, eu vou fazer um filtro aqui só para conteúdo que seja de livro. Nesse momento, a gente não está tendo tanto acesso às bibliotecas, então eu poderia, vou filtrar só por livro eletrônico. É uma opção, mas a gente sugere marcar também a opção livros, porque às vezes as bases, a informação não está tão clara se é um livro eletrônico, então para pegar tanto livros eletrônicos que eventualmente não tenham essa identificação tão clara, a gente filtra por livros também, ok?
isso é um detalhe importante. O SabeMais está trazendo resultados de vários locais diferentes. Então, é por isso que nem sempre os registros vão ser iguais, vão ter todas as mesmas informações. Porque a forma como quem está dando essa informação traz ela é a forma como também vai mudar a apresentação desse conteúdo no catálogo, ok? Bom, para fazer esse filtro, eu vou vir aqui, então, em tipos de documentos e vou clicar nessa opção de mostrar mais, para a gente ver tudo que temos de opção. Ok, então, mostrar mais. E aí, aqui, ele está mostrando todos os recursos que a gente tem. A maior parte do conteúdo vem de artigos, de revistas acadêmicas, e aqui eu vou fazer uma seleção de livros e livros eletrônicos, ok? E existe uma série de outros recursos também, materiais de outras fontes, e vou atualizar. Os materiais que são de acesso eletrônico, em geral, vão ter essa opção de acesso online, aqui. E os materiais que são físicos, em geral, têm essa identificação da biblioteca onde está o material, da possibilidade de reserva. Alguns permitem expandir também esse campo quando o item existe em mais de uma biblioteca. Ok? Então, aqui eu tenho tanto itens físicos quanto itens eletrônicos. Nós temos também, se vocês olharem esse material, ele é um material que foi publicado em um livro, então ele aparece aqui também. É um material que foi publicado nos anais de um evento. Okay? Bom, então agora vamos acessar o conteúdo. Vamos acessar o conteúdo desse livro aqui, que é feito através da base Minha Biblioteca. Eu só vou passar para a apresentação rapidinho, só para revisar uma parte dessa informação sobre as bases de dados, ok? Então, a gente tem acesso ao conteúdo eletrônico de diferentes bases, ao conteúdo de livros eletrônicos de diferentes bases. Uma delas é a Minha Biblioteca, que é uma base bem importante porque ela tem livros acadêmicos em português. Então, ela é uma base brasileira que congrega material de diferentes editoras acadêmicas do país. Para além dessa base, outras bases que a gente tem acesso aos livros eletrônicos através do SabeMais é a Springer, a EBSCOhost, a Cambridge, a Sage, que é uma base só de material sobre metodologia, a eExplore, que é uma base da área de engenharia, mas que também, junto com os conteúdos dessa base, estão os materiais do MIT, que necessariamente não são só de engenharia, e a Wiley. Um detalhe importante, o SabeMais, ele é uma base, ele é um catálogo em constante construção. Então, volta e meia, a equipe da Biblioteca Central está trabalhando para que novas bases tenham os seus dados também disponíveis através do SabeMais. Então, que a gente consiga ampliar cada vez mais as bases que a gente consegue acessar sem precisar ir em diferentes lugares. Então, por enquanto, essas são algumas das bases que a gente consegue acessar, mas essas bases elas podem se expandir com o tempo também, ok? Bom, então vou mostrar o acesso via Minha Biblioteca ao conteúdo. Então, a Minha Biblioteca é essa base que eu falei para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela.
Eu posso acessar esse conteúdo no próprio navegador, bastando para isso. Tá com acesso no proxy, ter feito o login certinho, eu venho aqui e clico em acesso. O catálogo vai me direcionar para a página da base e eu clico nessa opção acessar. E em ler. Ele vai pedir que eu aceite os cookies para poder funcionar. E existem duas formas de eu acessar aqui. Eu posso não me logar e simplesmente fazer o acesso e a leitura pela rede. Então, como é que eu faço isso? Eu clico ali em não pularei aquela etapa de identificação, aceito os termos de privacidade. E pronto, estou na base, estou lendo aquele conteúdo online. Eu tenho aqui alguns recursos de Zoom, por exemplo, e eu consigo ir acessando o conteúdo, fazer a navegação pelo sumário. Então, aqui eu estou acessando o conteúdo. Consigo copiar. Então, consigo fazer algumas... eu posso marcar, mas como eu não estou logada, essa marcação não vai ficar identificada. Depois, se eu voltar nesse livro, isso não vai estar marcado. E eu tenho a opção, se eu quiser poder ter acesso a esse material num local em que eu não tenha proxy, em que eu não tenha acesso à rede o tempo todo, eu posso me logar e baixar esse material por um período. Então, na realidade, não é um download, é um empréstimo eletrônico desse material por 6 meses, 180 dias, ok? Como é que eu faço isso? Vou voltar, vou fechar aqui. E quando eu fizer o primeiro acesso à base, eu vou ter que fazer um cadastro na base. Então, aqui eu já tenho o meu cadastro, eu vou usar para me identificar. Vou colocar a minha senha. No navegador, a demonstração que ele vai fazer, o que ele vai apresentar para mim, é bem similar ao que a gente já viu antes, ok? A diferença é que agora eu posso baixar esse conteúdo no meu computador ou no meu celular utilizando o aplicativo dessa base. O aplicativo dessa base se chama Bookshelf. Então, eu posso pesquisar ele e vir nessa opção de download para escolher em qual sistema operacional eu quero baixar. Então, se é no iOS, se é no Android, ele também tem algumas opções para leitores de livros eletrônicos, tá? Então, eu tenho o Bookshelf também nesse computador. Então, deixa eu mostrar para vocês como ele vai se comportar. Então, ó, ele atualizou a minha biblioteca, identificou que tem mais um livro, e aí, se eu clicar em continuar lendo,
eu vou fazer o download do livro. Para fazer esse download, eu não preciso de proxy, eu só preciso ter, em algum momento, lá na minha biblioteca, quando eu estava com acesso ao proxy, ter puxado esse livro para o meu usuário, depois de estar identificado. Aí, ele vai conseguir baixar esse livro, onde eu estiver, e depois que ele baixou a primeira vez, eu não preciso de acesso à rede e não preciso de acesso ao proxy. Então, por 6 meses, ele vai ficar no meu aplicativo, seja ele no computador, seja ele no celular, ok? E aí eu tenho os recursos de leitura. Tem os recursos de marcação, mas nós sugerimos que essas marcações, que essas anotações não sejam feitas utilizando os recursos das bases. Por quê? Essa base nos permite manter o conteúdo por 6 meses, o que já é um bom tempo. Algumas bases permitem só por 7 dias. A desvantagem desse processo é que no momento que vence aquele empréstimo, a gente perde as notas, a gente perde as nossas informações que nós tínhamos anotado em relação àquele material. Então, a nossa sugestão é que essas anotações sejam copiadas e coladas nas notas do gerenciador bibliográfico. Porque o conteúdo do gerenciador vocês não perdem, e independente se vocês não têm mais o acesso ao livro naquele momento, as anotações, as marcações daquilo que é importante, vocês ainda têm e ainda conseguem pesquisar dentro do gerenciador, independente se o empréstimo já venceu ou não, ok? Tranquilo o acesso à minha biblioteca, pessoal? Essa apresentação de hoje, vocês podem baixar ela nessa setinha. Essa imagem é um link para a página onde é possível baixar o aplicativo, ok? Bom, então aqui foi o que a gente viu, a possibilidade. Se eu não quero fazer esse acesso, baixar no aplicativo, só quero ler online, eu posso usar essa opção de pular a etapa. Mas se eu quiser, eu posso me identificar por aqui e depois vou ter acesso. Essas são as imagens do aplicativo no celular, ok? Bom, então agora vamos ver também como outras bases se comportam em relação ao acesso ao conteúdo. Ok, então vou fazer uma pesquisa. Deixa eu ver. Sobre astrologia. E aí aqui eu vou limitar de novo a livros. Esse material aqui é um material que a gente tem acesso por uma outra base de dados, que é a Springer. Como é que a gente faz para acessar esse conteúdo? Pode vir aqui em texto completo. E o sistema vai me direcionar para o conteúdo desse livro naquela base, na base da Springer. Essa base provê o acesso aos capítulos específicos, então eu posso baixar só, de repente, o capítulo que está na referência do professor. Eu posso ter acesso ao livro pelo PDF ou posso baixar o EPUB para o meu leitor eletrônico.
O EPUB nessa base nem sempre está disponível. Isso vai depender de quando foi lançado o livro, se essa versão existe ou não. Então, o EPUB nem sempre é uma constante nessa base. Mas o download dos capítulos e, em geral, o download do livro completo, sim. Além disso, se eu quiser, eu posso ler o conteúdo online também, ok? Tá? Então, aqui nós temos mais coisas também dessa base da Springer. Aqui nós temos acesso ao material de uma outra base, é a coleção da EBSCO, que vai apresentar o conteúdo de uma maneira um pouquinho diferente. Então, vou clicar aqui para ter acesso ao texto completo em PDF. Bom, quando eu clico nessa opção, a base vai trazer o texto completo online, ok? E eu posso navegar por dentro dela também, fazer a leitura aqui, fazer cópia do conteúdo para citar. E eu tenho a opção de fazer download em PDF dos capítulos. Então, de repente, o que eu preciso é só esse capítulo sobre balanço hídrico. Então, eu vou clicar aqui e ele vai perguntar o que eu quero fazer download. Se é só a página atual, se é um conjunto de páginas ou se é este capítulo. Se eu clicar aqui e fizer o download, eu vou baixar esse arquivo. Eu vou baixar esse arquivo no meu computador, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui. Então, aqui está o capítulo que eu baixei como um PDF normal. Uma outra opção que essa base oferece é o download completo do item, mas não é um download. Assim como a minha biblioteca é um empréstimo. A diferença é que esse download eu vou fazer de um outro livro para que vocês possam ver um outro detalhe importante sobre esse recurso. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui também é a mesma base e eu vou usar a opção de full download. Então, não é um download, na realidade é um empréstimo. E para fazer a leitura, eu preciso ter, se eu for usar no computador, eu preciso ter o Adobe Digital Editions. É um outro programa. E eu vou fazer o full download aqui para vocês verem. Vou salvar o arquivo. Ok. Então, eu vou abrir esse material, o livro completo, através do Adobe Digital Editions, lá no meu computador. É interessante fazer isso somente se eu vou precisar desse recurso, eu não vou ter acesso à internet por um período curto de tempo e aí eu preciso ler. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui os meus downloads. Então, vou abrir o material. Ó, aqui ele está baixando.
E o que eu queria mostrar para vocês é, aquele outro livro que eu baixei só o capítulo, eu tinha baixado ele anteriormente no Adobe Digital Editions. E aí o arquivo fica salvo na minha máquina, só que ele fica como expirado. Então, se eu quiser acessar aquele conteúdo de novo, eu tenho que baixar de novo o conteúdo completo, colocar de novo ele no Adobe Digital Editions para que eu consiga acessar. Então, e esse material eu vou ficar com ele disponível só por esse período de 7 dias. E não existe nada na base que me permita renovar. Eu tenho que baixar tudo de novo, abrir tudo de novo para conseguir o acesso. E, da mesma forma, não façam as anotações aqui, porque passado esses 7 dias vocês vão perder. Se vocês baixarem de novo o conteúdo para ler por aqui, as anotações que foram feitas aqui, elas se perdem, elas não são recuperáveis. Na realidade, na internet tem uma série de fóruns do pessoal tentando recuperar as anotações que fez através desse software sem sucesso. Então, por isso a gente dá a dica, façam as anotações no gerenciador, que se evita a chance de perder essas informações que vocês consideraram importantes sobre o material. É possível copiar o conteúdo e jogar lá no gerenciador. E, em último caso, talvez a melhor opção para os recursos dessa base seja a própria leitura no navegador ou fazendo download dos capítulos mais importantes. Então, a noção geral do conteúdo vocês conseguem ter nessa visualização. E aqui também podem salvar pelos capítulos. E a vantagem é que os capítulos a gente pode colocar, jogar dentro do gerenciador, inclusive, se quiser, para organizar. Ok? Então, isso foi um exemplo de acesso aos livros da EBSCOhost. Existem ainda outras bases. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma pesquisa por... Ó, esse é um material que a gente tem acesso através da Wiley. Então, vamos clicar aqui. E essa base vai me dar o acesso online ao conteúdo, a possibilidade de download, mas também a possibilidade de download dos capítulos específicos. Ok? Então, esse é o exemplo da Wiley. Por fim, dessas bases que trazem o livro numa visualização completa, eu vou falar do conteúdo da I3E do MIT, que é junto, na realidade. Então, acesso pela I3E. E aqui também, os detalhes gerais do livro e a opção de fazer download dos capítulos ou de selecionar tudo para fazer download. Eu posso entrar também. E ver as informações sobre o capítulo e baixar o capítulo por aqui. Ok?
Bom, então essas são as bases que a gente consegue ter uma visão, mais geral do livro. Se vocês olharem aqui, tem essa outra base, esses outros recursos que está indicando, acesso ao texto completo via Science Direct. A Science Direct é uma base de uma editora científica chamada Elsevier, e a gente também tem acesso a alguma coisa dos livros eletrônicos estrangeiros dessa base. Só que o que essa base faz? Ela divide os materiais em capítulos. Então, muitas vezes a gente faz a pesquisa pelo título e não consegue recuperar, mas às vezes a gente tem acesso ao conteúdo dessa base. Como que a gente pode fazer para acessar os livros? Então, aqui, o conteúdo dessa base, a gente vai usar um recurso da pesquisa avançada, ok? Então, nós vamos vir aqui na busca avançada. E nós vamos fazer uma busca. Ao invés de pesquisar
Olá, pessoal, vocês me escutam? Perfeito. Talvez seja um pouquinho mais com mais delay essa transmissão, porque eu estou usando a rede do celular. E também um outro equipamento para fazer a transmissão. Bom, então, até onde vocês conseguiram escutar? Eu estava começando a falar do material da Science Direct. Não sei se vocês conseguiram identificar isso. Deixa eu só me tornar apresentador. Ok. Então tá, eu vou passar para o compartilhamento de tela. E vou abrir o Sabe Mais nessa máquina também para a gente fazer a busca. Então, deixa eu configurar o proxy. Ok, vou configurar o proxy rapidinho. Vou pedir para ir no Sabe Mais. Ok. sabemais.urgs.br. Vamos lá. Okay. Então, eu ia fazer uma busca por um título da Elsevier. E aí, como eu falei para vocês, essa base, ela tem o conteúdo dividido por capítulos. E às vezes não aparece o livro para a gente, mas a gente tem um jeito de pesquisar que é utilizando a opção de busca por fonte da pesquisa avançada. Então, só vou terminar de me logar e vou mostrar isso para vocês. Okay. Então, vamos lá na busca avançada. E vamos selecionar o campo fonte e aí eu vou pesquisar pelos detalhes do título que eu conheço. Advances in Marine Biology. E vou clicar em buscar. Ó, então, aqui eu tenho um livro da URGS mesmo, uma das bibliotecas, mas aqui eu tenho um título sobre Population Dynamics, mas se a gente olhar aqui, ó, onde está esse conteúdo? Nesse material, Advances in Marine Biology. Então, esse aqui é um capítulo deste livro específico. E se a gente olhar a sequência de resultados, são vários capítulos que existem dentro desse livro. Se eu pesquisar pelo livro em título, eu não vou encontrar. Mas, usando esse recurso de pesquisar o título como fonte, muitas vezes eu consigo ter o acesso a esse conteúdo que
inicialmente parecia que o Sabe Mais não trazia para nós, mas na realidade ele traz. Tudo depende muito a forma como ele apresenta, conforme quem traz esse conteúdo para nós, para a URGS, mostra os resultados, nos deixa mostrar esses resultados dentro do Sabe Mais, ok? Então, deixa eu voltar para a apresentação. Então, aqui. Então, lembrando. Mas, mesmo assim, existem recursos, existem algumas coisas que a gente pode fazer para achar esse conteúdo, mas nem tudo que a gente tem acesso está dentro do Sabe Mais. Boa parte está. A equipe das bibliotecas trabalha para que aquilo que a gente consegue enxergar por dentro do Sabe Mais seja cada vez mais conteúdo, mas ainda existem fontes que a gente não consegue visualizar diretamente nos registros do Sabe Mais. Como é que a gente vai saber quais são essas fontes? Se a gente vier aqui no catálogo, deixa eu só ver se já está. Sim, já está compartilhando. Se a gente vier aqui no catálogo, logo quando a gente faz uma busca, aqui ao lado direito, ele vai demonstrar outros conteúdos assinados pela URGS. E essas bases que têm os botões de destaque, elas são justamente as bases que não tem o seu conteúdo necessariamente incluído aqui. Então, a Press Reader, que são de jornais diários, a nossa base de normas da ABNT, a Pivot, que na realidade não são recursos de leitura, e sim são informações sobre financiamento de pesquisa, a Provil, a revista dos tribunais, que são materiais da área jurídica, né? E além dessas aqui que estão com destaque, a gente também pode achar o link para fazer buscas em bases específicas através desse botão de fontes de pesquisa online, que vai nos direcionar para a página das bibliotecas da URGS, para que a gente encontre, possa identificar outras bases para fazer as nossas pesquisas. E aí aqui é possível filtrar pelo nome da base e também pré-selecionar algumas informações, alguns conteúdos específicos que a gente esteja buscando, ok? Então, essa página das fontes, que a gente consegue ir pelo próprio catálogo, e também a gente consegue, estando com o proxy ativado, se a gente precisar clicar para ir na base de normas, a gente consegue ir fazer nossa pesquisa de uma forma bem fluida a partir do próprio Sabe Mais. Então, um detalhe importante, o Sabe Mais ela é uma opção bem interessante para encontrar material, é uma opção bem útil para a gente fazer uma varredura geral e ter noção do que existe sobre um determinado tema, sobretudo se a gente expande a nossa busca também para termos em inglês, isso nos ajuda a buscar em mais bases ao mesmo tempo, mas é sempre importante reforçar quando a gente está buscando um material específico, reforçar essa busca nas bases específicas. Então, de repente é um material que é da Cambridge. Bom, a gente tem acesso a uma base da Cambridge através do portal de periódicos da CAPES. Então, pode ser interessante ir na base específica para garantir que realmente para garantir se a gente não tem o acesso, porque, como eu falei, embora a equipe das bibliotecas trabalhe para que cada vez mais conteúdo seja incluído no Sabe Mais, às vezes por questões técnicas mesmo, os registros ainda não estão na base. Então, é sempre importante conferir nas bases específicas. E uma forma de achar essas bases específicas é justamente naquela página das fontes de materiais, ok? Bom, eu tinha falado para vocês, a gente falou algumas vezes da questão de utilizar os gerenciadores para fazer o acesso.
para fazer as anotações. E agora eu vou mostrar para vocês como salvar esses conteúdos que a gente vai recuperando no Sabe Mais para o nosso gerenciador, ok? Então, nós vamos... os gerenciadores que a gente indica aqui na URGS são o Zotero e o Mendeley, são os dois gerenciadores para os quais a gente também tem módulos do Super 8, ok? E a gente pode salvar esses resultados através da exportação dos conteúdos que a gente recupera nos resultados de forma direta ou dos conteúdos que a gente salva na nossa pasta. Então, vou fazer uma demonstração agora para a gente ver isso na prática. Então, aqui na minha lista de resultados, eu vou exportar esse material. Deixa eu fazer uma busca mais... Eu posso fazer essa exportação de duas maneiras. Deixa eu limitar por livros. Ah, peraí que eu tô fazendo essa busca do jeito errado. Eu tô limitando por fonte. Então, eu posso fazer essa exportação aqui mesmo nos resultados, clicar na opção de exportar, e salvar esse arquivo. Ou eu posso, selecionando os itens que me interessam, salvar eles depois que eu estou identificada no catálogo, na minha pasta. E a exportação direta de um item específico, a gente só clica e salva o arquivo. Quando a gente faz uma pré-seleção de itens na nossa busca, depois a gente vem aqui na nossa pasta. Identifica quais os itens que a gente quer exportar e vem nessa opção aqui. Exportar. Agora sim a minha lupa está funcionando. Então, aqui em exportar, ok? Vou clicar aqui com os registros já selecionados. E nessa opção, eu vou marcar exportar no formato RIS. Isso vai funcionar para o Mendeley, isso vai funcionar para o Zotero também, ok? E vou clicar nesse botão salvar. Vou salvar esse arquivo. E vou mostrar para vocês o processo de
Deixa eu ver se eu tenho o Mendeley nessa máquina. Eu acho que nessa não, só na outra onde eu estava fazendo a demonstração. Tá, então aqui eu vou mostrar só no Zotero, mas o processo no Mendeley é bem similar. Então, para importar esses materiais para dentro do meu gerenciador, eu vou abrir meu gerenciador. E vou, usando a opção de importar, selecionar aqueles arquivos que eu baixei do catálogo. Então, esse aqui que era o arquivo único. Então, aqui ele trouxe os dados e é nesse campo de notas que a gente pode colocar aquelas anotações que nós sugerimos que vocês façam no gerenciador. O Mendeley também tem um campo de anotações. Então, tem um campo que ele chama de notebook também, que é possível colocar esses dados, essas informações que a gente considerou importante. E agora eu vou importar daquele registro que a gente trouxe 3 itens ao mesmo tempo, que é esse delivery, sempre formato .ris no final. Ok. Então aqui estão as informações. E depois, esse material, estando no meu gerenciador, eu consigo utilizar ele para criar as citações e as referências no meu processador de texto. Então, deixa eu demonstrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver. Bom, o LibreOffice está aqui. Tanto faz se é Word, se é LibreOffice, a gente consegue fazer. Ok, então, usando o botão do gerenciador, eu vou selecionar aqui o estilo da URGS e vou colocar um daqueles itens que a gente buscou. Subsurface Hydrology. Então, ao longo do meu texto eu vou citar ele assim. E depois, lá nas minhas referências, todos os itens que eu puxei, que eu citei usando o gerenciador, ele vai gerar a referência automaticamente para nós. Ok? Então, essa é a vantagem de ir salvando o conteúdo para o gerenciador, porque depois o processo de citação e de gerar as referências se torna bem mais automatizado. Então, aqui foi o que a gente viu de como salvar, de puxar o arquivo a partir dos downloads e jogar ele para dentro do gerenciador. E o que ele vai mostrar para nós no texto depois, usando os botões. A gente chama as citações e ele depois vai gerar a lista completa de referências. Ok? Mais uma dica sobre o Sabe Mais.
Deixa eu voltar no compartilhamento de tela. Como eu falei, a gente não viu aqui todos os recursos da base, mas para conhecer mais os recursos, vocês podem vir aqui nessa opção de ajuda e tem um tutorial que também é lá dentro da página das bibliotecas, demonstrando os recursos, explicando os elementos do Sabe Mais e as seleções que a gente pode fazer, indicando mais como funcionam os recursos do catálogo, ok? E, como eu falei, o Sabe Mais, ele é um catálogo em evolução. Se porventura vocês encontrarem algum problema, algum erro no catálogo, não deixem de entrar em contato conosco, ou se de repente vocês têm uma dúvida sobre algo específico, um acesso específico de um material da área de vocês, vocês também podem entrar em contato, tanto com a Biblioteca Central, para as questões técnicas do catálogo, quanto com a biblioteca setorial da unidade de vocês, para dirimir dúvidas mais específicas sobre o conteúdo da área, aqui através desse campo de contato. Então, é um formulário que vai direcionar essa demanda de vocês conforme a biblioteca que vocês preencherem aqui. Então, é uma dúvida técnica sobre o Sabe Mais, pode ser a biblioteca central, mas também pode ser a biblioteca da unidade de vocês, que entre nós, o pessoal do sistema de bibliotecas, se conversa para ajudar a dirimir as dúvidas que eventualmente surgirem em relação ao catálogo, ok? Desculpa, gente, eu também coloquei essa apresentação, não é a certa, mas eu vou deixar aqui o contato da nossa biblioteca, caso vocês tenham dúvidas sobre o uso do catálogo e quiserem conversar com a gente, perguntar, tá aí o nosso e-mail para tirar as dúvidas. E agora eu deixo o bate-papo aberto para que, se vocês tiverem algum questionamento, precisarem que a gente revise algum elemento, é só colocar aqui. Rafael, tu fizeste o acesso via proxy e depois te logaste quando o site te pediu o login?
Pode ser importante fazer o login. Esse aqui, ó, deixa eu entrar aqui no. Então, quando. Deixa eu só ver se eu tô compartilhando. Que aqui eu não consigo enxergar. Peraí. Deixa eu passar para o compartilhamento de tela. Rafael, faz o seguinte: tu consegue acessar o material da minha biblioteca ou ele te dá um erro 404? Vamos tentar fazer alguma coisa juntos aqui, peraí. Vou vir aqui no Sabe Mais e vamos pesquisar. Ó, aí, além do proxy, vim aqui em cima também e fazer a identificação do usuário, para além do proxy. Deixa eu só ver. Tá. Então, além do proxy, eu fui lá em cima no Sabe Mais e fiz a identificação para a rede, a identificação no catálogo, tá? Então, qual o material que tu está tentando acessar? Vamos ver se eventualmente não é um problema num livro específico. Tá, vamos lá. Aqui, deixa eu copiar então. Vamos ver se esse aqui a gente tem acesso. Tentar no título. Tá, esse aqui não é o material. Vamos ver se eu. Tá, Springer. Esse é o título do livro, Rafael. Deixa eu ver. Que esse específico eu não tô recuperando. Vamos aqui.
Hum. Ele está identificado como um livro eletrônico? Tu consegue me passar mais algum dado do material para, porque de repente como tem muito conteúdo, buscando só por isótopo de lítio acaba sendo muito eu acabo tendo muito resultado. Talvez alguma identificação de autor, alguma coisa assim para que eu possa direcionar mais a pesquisa? Ah, certo. Então vamos lá. Vou limitar aqui pela base. Ele está me trazendo um material de periódicos. Deixa eu tentar de novo. Tu tinha dito que tinha feito a busca por isótopos, né? Então, hum,
Vamos tentar, de repente, uma outra. Rafael, se tu puder fazer o seguinte, clica no registro específico e clica nessa opção aqui, link permanente. Copia esse link e coloca no nosso bate-papo, por favor. Vamos lá. Vamos pesquisar pelo ISBN, então, também. Na busca avançada, ISBN. Mas se ele está no SAB antigo não é o ISBN do físico? Deixa eu só botar o campo certo aqui, que em SSN não vai pesquisar. Aparentemente. Mas o Rafael encontrou ele nos registros do Sabe Mais, né, Rafael? Tá, então acho que eu vou precisar daquele link permanente. Porque pelo ISBN, talvez ele realmente esteja com algum problema de recuperação. Hum. Hum. Bom, e eu achei esses outros que vieram aqui, ó. Advances in Lithium Isotope Geochemistry. Vamos ver texto completo. Então, esses materiais, eles são um pouquinho diferentes. Eles não vêm da base da Springer, eles vêm... eles não vêm da base da Springer, eles são livros eletrônicos que foram adquiridos pela URGS. Então, a gente não acha eles pela base da Springer, a gente acha eles por dentro do nosso catálogo. Vem lá do SAB antigo. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Olha, a princípio, eu consegui. Vamos ver se a gente consegue realmente. Eu consigo ler aqui.
Hum, deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu consigo baixar o PDF. A princípio, sim, eu consigo salvar o arquivo também por dentro do Sabe Mais. Ele é um pouquinho mais chato de achar, porque na realidade ele vem a partir do Sabe e não da base. Ele vem do nosso catálogo e não da base da Springer, então eventualmente isso pode confundir um pouco. Mas quando eu selecionei o Sabe como fonte, a gente conseguiu acessar. E Rafael, olha, com o proxy e com o meu vínculo com o catálogo estabelecidos, eu consegui fazer o acesso. É nessa parte que tu não chega, né? Por algum motivo, ele não tá te reconhecendo como fazendo parte da rede. Por isso que ele tá pedindo, ele tá perguntando se tu queres comprar, então. Talvez revisar um pouco o acesso via proxy, lembrando que isso é material URGS, então só funciona com proxy, não funciona com rede federada. Então, porque é um material da universidade, então não é um material da CAPES. Então, nesse caso, só vai funcionar se a gente tiver a configuração de proxy, mais o acesso no catálogo para garantir, mas sobretudo a configuração de proxy. Hum. Tu está utilizando o proxy no, no Windows, com o Chrome, de repente. O que tu pode testar, talvez, é fechar o navegador, entrar de novo, logar com proxy de novo, porque eventualmente se a gente sai e entra no proxy no meio do caminho, às vezes pode gerar alguma confusão nas identificações do navegador também. E eventualmente, Rafael, se tu não conseguir, pode entrar em contato conosco, mas a princípio sim, a gente tem acesso, está funcionando. É, tendo feito o proxy e aquele login aqui em cima que aparece para te identificar no catálogo, é, é para que o acesso ocorra corretamente. Pessoal, mais alguma dúvida que tenha ficado em relação ao Sabe Mais?
Certo, Enaura. Bom saber que vocês tenham gostado. E lembrem-se, conforme vocês forem utilizando o catálogo, eventualmente podem surgir dúvidas. Não deixem de entrar em contato conosco ou também com as equipes das bibliotecas das unidades para tirar as dúvidas e poderem fazer um uso amplo da ferramenta. O Sabe Mais é uma ferramenta bem interessante, poupa bastante tempo da forma como ele é estruturado agora, poupa bastante tempo de fazer uma varredura em diferentes bases de dados, é um recurso bem útil. Então, usem bastante ele, usufruam bastante da ferramenta para salvar tempo, para poupar tempo e poder se dedicar mais especificamente às pesquisas da área de vocês, né?